Segunda parte do Bull and Bear. 25 bancos da zona euro chumbaram nos testes de stress do Banco Central Europeu. Em Itália houve 9 chumbos. O Monte dei Paschi teve o pior resultado e enfrenta agora uma situação muito complicada. Dos 125 bancos que foram ao exame do Banco Central Europeu, apenas 25 chumbaram. Um resultado que, de uma perspectiva geral, é considerado positivo para o setor bancário europeu e que sinaliza a recuperação dos bancos depois da crise global que afetou o setor em 2008. A instituição, liderada por Mário Draghi, detectou falhas de capital de 25 mil milhões de euros nos bancos que não passaram nos testes de stress do final do ano passado. Mas em 12 dessas instituições, as necessidades de capital já foram colmatadas. Se no caso de Portugal apenas o BCP não passou no exame do BCE, em Itália foram 9 os bancos que chumbaram, um indicador negativo para a banca do país. Entre os que chumbaram, o pior resultado foi registado pela banca Monte dei Paschi di Siena, o banco mais antigo do mundo. O exercício mostrou que, num cenário adverso, o Monte dei Paschi necessita de mais de 2 mil milhões de euros em capital para cumprir os rácios mínimos. It's fairly clear from the numbers that they need some deep restructuring, but I think one of the questions which is probably going to come out from this exercise in Italy is, what are regulators doing? And I'm sure that's a question that Mario Draghi, as a former governor of the Bank of Italy, is going to be asked in future days. As ações do Monte dei Paschi afundaram mais de 20% depois dos testes e foram suspensas esta segunda-feira na Bolsa de Milão. O chumbo nos testes de stress deve empurrar o banco para uma fusão com outra instituição que, face às dificuldades que atravessa, deve ser uma aquisição. O Citi e o UBS já foram contratados para avaliarem as opções que restam ao banco fundado há mais de 500 anos, mas os analistas não acreditam que seja possível fazer mais um aumento de capital ou que haja ativos suficientes para vender. Segundo a Reuters, o Monte dei Paschi acumulou mais de 9 mil milhões de euros de prejuízos nos últimos 3 anos. Na Grécia, foram 13 os bancos que chumbaram no exame do BCE, mas estas instituições já têm planos de reestruturação aprovados pela Comissão Europeia. Na Irlanda, 2 bancos chumbaram nos testes de stress. Já na Alemanha e na França, apenas uma instituição em cada um destes países falhou os testes. Para já, os mercados reagiram positivamente aos resultados dos testes de stress do BCE. Aujourd'hui, on peut dire, après ces tests, il n'y a plus de banque fantôme en Europe. L'ensemble du secteur bancaire est sous contrôle, surveillé par une autorité supranationale qui ne peut pas être taxée de favoritisme pour promouvoir tel ou tel secteur d'activité, et notamment le secteur bancaire qui est un secteur très important lorsqu'il s'agit d'une politique économique. À partir de là, je pense que du point de vue d'un investisseur international qui regarde le secteur bancaire européen, il y a matière à être rassuré. Os bancos que chumbaram nos testes de stress têm 2 semanas para apresentarem planos de reforço de capital e 9 meses para colmatarem as falhas detectadas. Carlos, olhando para esta temática e para estes testes de stress que têm de resto sido bastante discutidos e analisados ao longo desta semana, 25 instituições, sendo que 13 já fizeram o trabalho de casa e, portanto, é um chumbo, digamos, técnico, entre eles o próprio BCP, mas a questão que se discutiu muito e que me parece a mais importante é: está ou não a banca da zona euro mais sólida, mais reforçada depois destes testes? Eu diria que está mais transparente naquilo que é a percepção e a qualidade dos ativos, isto é, a forma como estão a avaliar toda a sua componente de ativos os bancos, é neste momento mais transparente e, inclusivamente, tive a oportunidade de assistir a algumas conferências de investidores internacionais em que diziam que isto ainda iria demorar algum tempo a assimilar toda esta informação, nomeadamente a informação individual dos próprios bancos, que foram todos eles avaliados, no sentido de, por um lado, verificarmos qual foi o impacto do Asset Quality Review, isto é, a reavaliação dos ativos dos bancos, o AQR, e do outro lado também aquilo que são os impactos dos testes de stress. Porque temos falado muito naquilo que é a importância dos testes de stress, mas isto, mais do que ser os testes de stress também, foi reavaliar de uma forma muito mais rigorosa os ativos que os bancos têm em suas carteiras e, a partir daí, desenvolver então os chamados testes de stress. Foram muito conservadores ou pessimistas demais, como acusaram alguns banqueiros,
nomeadamente o cenário mais grave, mais negativo? Nesta fase, estando nós a transitar para uma união bancária, o BCE não quis deixar dúvidas junto dos investidores de que estes testes seriam muito mais rigorosos. Por mais que críticas que depois possam vir a surgir sobre esses mesmos testes. No entanto, eu creio que é um exercício, é preciso ter em consideração que é um exercício que permite os bancos acomodarem as suas necessidades de capital e também considerarem como é que vão avaliar os seus ativos, porque, repare, cerca de metade daquilo que foram as necessidades de capital detectadas com este exercício, por um lado a revisão de ativos e por outro lado os testes de stress, metade da necessidade de capital veio da reavaliação dos ativos. Isto é, foi cerca de 43%. Significa que aquilo que é os ativos, aquilo que é os empréstimos e as previsões que tiveram que ser feitas neste mesmo exercício, não do ponto de vista contabilístico, porque ainda não está refletido, mas do ponto de vista de exercício, é importante os bancos, a partir de agora, e em certa medida, a partir de agora, poderão começar a incorporar todos esses critérios de avaliação dos seus ativos de uma forma muito mais rigorosa, porque é aquilo que o BCE vai fazer a partir de agora. Preciso ver que para a semana, dia 4 de novembro, inicia-se a União Bancária e os próprios bancos estão mais preparados para aquilo que é o próximo futuro. Simplificando também, aquilo que o BCE queria era ter a certeza da situação da saúde dos bancos para não ter surpresas negativas daqui para a frente. Para lá dessas mesmas surpresas, também quer, em certa medida, uniformizar os próprios critérios para tornar os próprios bancos mais comparáveis entre si, mas, por outro lado, eu creio que estes testes de stress vão emergir aquilo que é muitas vezes falado para uma necessidade de redimensionamento do setor bancário na Europa como um todo, para eventuais processos de consolidação no setor, nomeadamente a Itália, aquilo que é falado hoje em dia muito em Itália, alguns processos de consolidação, não por entidades italianas, mas eventualmente por outras entidades fora da Itália, que possam adquirir ou participar no capital de alguns bancos que têm algumas necessidades de capital e que ao mesmo tempo consolidem para tornar os próprios modelos de negócio cada vez mais rentáveis, porque este creio que é o grande desafio da banca europeia nos próximos tempos. Perante necessidades de capital cada vez mais complexas, perante a situação da atividade económica, ela própria ainda anémica, e perante situações de como é que vai reestruturar toda a sua componente, que até agora assentou muito na atribuição de crédito, numa altura em que os próprios bancos estão a fazer o deleveraging, e estou a falar dos bancos europeus, não em termos mundiais, em que os bancos estão a fazer o seu deleveraging, a sua redução de empréstimos às próprias economias, de como é que eles vão se tornar rentáveis. E este é, sem dúvida nenhuma, um dos temas daquilo que será o futuro da banca europeia, como é que vai viver fruto numa altura em que o mercado está mais adverso para aquilo que tem sido o seu status quo recente, e por outro lado também as necessidades de capital são elas cada vez mais exigentes. E essa é a questão que temos também analisado aqui, não apenas neste programa, mas também no Fecho de Contas, João, que é precisamente, por um lado, dizes aos bancos, meus senhores, é preciso equilibrar as contas, reforçar rácios, fazer a tal desalavancagem, e por outro lado, depois também diz-se, bem, o crédito não vai diminuir, é preciso conceder crédito, é preciso cumprir com os rácios, mas ao mesmo tempo emprestar dinheiro. É sempre uma tarefa, e já aqui te coloquei esta questão, até um pouco paradoxa, parece. É um exercício um bocado... não é muito linear, nem muito fácil para certo tipo de instituições que têm um rácio de transformação elevado. Face àquilo que dissemos no início, temos a banca europeia que participa muito mais no processo de investimento da economia real do que propriamente o mercado de capitais, e o shift ainda não foi feito. É um grande desafio e tem algumas implicações. Pegava aqui só 2 pontos e voltávamos aqui à tua questão, do que o Carlos disse. A atitude do BCE não só uniformizar políticas e práticas e começar aqui com um ponto de partida, mas também tem a ver aqui com a necessidade de que os atuais quadros de administração e de gestão dos próprios bancos vão mantendo esta simulação, fazendo testes de resistência às suas contas de exploração e contas patrimoniais, demonstração de resultado, balanço, e depois os próprios depositantes, que é quem arrisca quando está
quando está a ceder liquidez, através de uma aplicação a prazo, o que é que pode esperar relativamente àquele efeito multiplicador que existe na instituição a quem está a emprestar o dinheiro. Portanto, esta prática provavelmente, e já vemos mais investidores de uma forma mais crítica a perguntar porque é que vocês pagam mais que o resto do mercado ou qual é a vossa política de crédito para poder remunerar. Fala-se de uma forma genérica relativamente à capacidade crítica que os depositantes começam a ter de uma forma mais agressiva ou mais atenta. Relativamente à questão de que cada vez mais a banca tenta participar no apoio, na alavancagem daquilo que é a atividade das empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas que têm mais dificuldade em chegar ao mercado de crédito, têm mais desafios. Isto aqui é um cenário um bocado mais complicado, principalmente para os cenários ou para as economias que têm empresas muito alavancadas. E cá vamos cair outra vez. Aquelas economias muito pequenas, muito pequenas e muito abertas à estrutura internacional ou à economia global, provavelmente têm mais desafios e têm mais necessidades do que propriamente aquelas economias que convivem com bancos globais. Esse aí provavelmente tem políticas mais... conseguem-se recapitalizar ou têm uma outra forma de balancear aquilo que é o equilíbrio entre as aplicações e os recursos, portanto, os depósitos e o crédito, propriamente os bancos destas economias mais pequenas ou que estejam com maior grau de alavancagem. Passa muito também por esta necessidade que o Carlos apontou muito bem. Provavelmente, com a maior tecnologia que existe, a maior incorporação, a maior forma como os agentes económicos utilizam a banca atualmente, provavelmente poderá haver aqui uma necessidade de fazer um shift, a necessidade a questão de colocar em questão se vale a pena ter uma presença mais física ou mais geográfica e, em detrimento disso, poder ter maior capacidade para desviar mais recursos para alavancar empresas, sobretudo aquelas que têm mais capacidade de se manterem sustentáveis ao longo do tempo. E depois, também dentro daquelas que são as empresas que podem ter mais capacidade de perdurar no tempo, provavelmente aquelas que estão mais próximas dos bens transacionáveis, portanto, as mais exportadoras, provavelmente aqui podem criar também uma outra forma de poderem obter resultados sustentáveis no tempo e aí entrar também no mercado, criar emprego. Resumindo, provavelmente é algo muito complicado atualmente para um banco dizer ok, eu tenho que posso aumentar o meu crédito, mas por outro lado tenho que reduzir. Claro. E é importante que se diga que não é por estes testes terem passado, que os bancos deixam de fazer ou perdem essa função, porque vão ter que continuar a fazer exatamente, este exercício. Vai continuar a ser uma simulação mais perdurável no tempo. E depois deixa-me só pegar num ponto. Aqui há um ano atrás, quando começou este programa do Asset Quality Review, falávamos que esta mesma política, ou este processo que o FED também tinha iniciado, contemplava, o pior cenário era mais pesado que o do BCE. Só 2 pontos. Eles provocavam uma recessão mais profunda do que o BCE colocou e a taxa de desemprego era superior. Mas provavelmente por causa disso também, se assistirmos para os rácios de transformação da banca norte-americana... Quer dizer que estes testes de stress não tiveram grande stress? Não diria de outra forma. Provavelmente estão mais próximos são conservadores e adequados, provavelmente, a um determinado cenário equilibrado para a Europa. Não consideraram, por exemplo, e foi uma crítica feita ao longo da semana, um cenário de deflação para este ano. O BCE depois veio garantir que não se coloca essa questão. Sim, e provavelmente, se assumirmos também que parte da evolução da inflação não é tanto um choque na procura, uma menor procura, mas tem a ver também com a queda que vimos observando nas principais mercadorias, por exemplo, relativamente às agrícolas ou relativamente às de energia, crudo, por exemplo, há aí um caminho também que possa ter alguma explicação. Carlos,
queria colocar-te uma questão que também algumas pessoas me foram colocando ao longo da semana e desde que foram conhecidos estes resultados, que é, será que os clientes, ou colocando de outra forma, estes testes de stress, além de tornarem mais transparentes as contas e a situação financeira dos bancos, mas será que também levam as pessoas, os clientes, a procurarem os bancos melhor classificados nestas situações por uma questão de segurança do que propriamente pelas taxas que muitas vezes oferecem? Se há algo de positivo que aconteceu ao longo dos últimos 5 anos ou nos últimos 6 anos desta crise financeira, é a promoção também de uma melhor literacia financeira das pessoas, em que as pessoas são mais conhecedoras dos próprios riscos. Os próprios reguladores fizeram um trabalho para evidenciar e para uniformizar a definição dos próprios riscos de cada um dos produtos. E, obviamente, que os investidores e os clientes dos bancos, também eles, hoje em dia, têm acesso a uma melhor informação. Obviamente que os meios de comunicação social têm aqui um papel muito importante, mas os próprios bancos também souberam comunicar bem essas alterações, e eu diria que não é, obviamente, com a divulgação desses testes de stress que os clientes de um determinado banco vão mudar de um banco ou não. Ponto número 1, os resultados dos testes de stress nos bancos portugueses foram divulgados, foram bons resultados, vamos apesar admitir. Daquele chumbo apesar técnico técnico de uma segunda vaga, tudo leva a crer que corra bem, mas o próprio banco já evidenciou, e obviamente é importante dar esse sinal de tranquilidade sobre a confiança e a resiliência do próprio setor bancário. Agora, em termos daquilo que são essa divulgação dessa informação, é também ele próprio um sinal de concorrência sã no próprio mercado, em que os investidores depois são livres de escolher aqueles que lhes parecem os mais seguros, mas obviamente não é só através destes mesmos testes de stress, é acompanhar a própria notícia, é acompanhar as práticas do próprio banco, que depois, obviamente, irão transmitir esse sinal de confiança, mas eu creio que estes testes de stress foram mais um exercício interno para o BCE e para o próprio setor financeiro do que propriamente para um determinado conjunto de clientes. Esse trabalho está a ser feito ao longo do tempo pelos próprios reguladores. Plenamente de acordo com o que o Carlos acabou de dizer. Vamos pegar num exemplo, relativamente à Caixa Geral de Depósitos, relativamente a alguns exercícios que foram feitos ou tornados mais públicos, por exemplo, o do Wall Street Journal, a Caixa Geral de Depósitos ficou ali mais ou menos numa zona intermédia entre aquilo que foi o resultado considerado para o Millennium e para o BPI. Eles ficaram ali numa zona no em que cenário mais passou com adverso alguma... ficariam com quase 400 milhões. Pronto, e não se pode dizer que o quadro de tranquilidade dos aforradores da Caixa Geral de Depósitos tenha sido afetado. Portanto, é mais uma questão de... Não é um referencial, provavelmente, que as pessoas vão comportar e vão se adaptar àquilo que é o meu banco, como é que se comportará se acontecer algum choque extraordinário na economia ou a nível global, do que propriamente alterar o quadro de tranquilidade onde nós temos as nossas poupanças. Porque inclusivamente, aquilo que foi notícia, no caso concreto sobre o BCP, muitas vezes não era valorizado pelo facto de ser um cenário extremamente adverso, com baixa probabilidade de acontecer. E daí também essa necessidade de melhor informação junto do... Parece evidente também serviram estes testes para evidenciar que a banca italiana tem muito trabalho para fazer com os novos chumbos que aconteceram nestes testes. João Queiroz, Carlos Almeida, muito obrigado mais uma vez pela vossa análise no Bull & Bear. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Bull & Bear. Até lá, faça bons investimentos.